Vamos abrir a palavra Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor meu Pai, nós vamos a Ti em oração, mais uma vez, e pedimos que o Senhor nos traga luz aos nossos olhos, calor aos nossos corações, que o Espírito do Senhor esteja presente em toda a ministração desta palavra. Fala, Senhor, de modo poderoso aqui hoje. Tudo aquilo que nos distrai, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que vivemos, Senhor Deus, nesse momento agora, o Senhor possa levar as nossas mentes cativas à palavra de Deus, e que o Espírito do Senhor possa tomar todo esse lugar, de tal maneira que esta palavra possa inflamar nossos corações, pelo Teu poder, para a Tua glória, e para o avanço do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Meus amados irmãos, nós estamos diante do sermão bíblico mais importante, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, quando nós lemos aqui no início do culto. O Senhor Jesus, ele vendo a multidão, como o texto que nós lemos, vendo a multidão, ele subiu ao monte, assentou-se e começou a ensinar os discípulos e a multidão que com ele estava. Nós estamos diante, queridos irmãos, nada mais, nada menos que diante do maior pregador de todos os tempos, pregando o maior sermão de todos os tempos. Então isso já deveria ser o suficiente para chamar a nossa atenção de tal maneira que o sono já não existisse, nenhuma outra preocupação e nada desviasse o nosso olhar. Nós estamos diante das palavras de Jesus Cristo. E eu quero trazer, antes de entrar no sermão propriamente dito, eu quero trazer algumas informações importantes, porque hoje, irmãos, praticamente eu vou ficar só na introdução. Nós vamos trazer outras mensagens sobre o Sermão do Monte. E nós precisamos entender, irmãos, que esse Sermão do Monte, ele traz instruções incríveis, extremamente necessárias, profundas, mas uma má interpretação pode levar muitos à ruína, como já aconteceu. Por exemplo, em 1182 a 1226, um homem, talvez conhecido por muitos, chamado Francisco de Assis, interpretou que pobreza de espírito era viver na miséria. E então ele arrastou muitas pessoas que abandonaram tudo
porque entenderam que viver na miséria era a única forma de serem salvos. Vejam que uma interpretação equivocada pode causar. Uma outra interpretação equivocada, e que muitos já caíram nela, é que se eu seguir tudo que está aqui à risca e me esforçar para fazer tudo que está aqui, eu vou ser salvo. Isso também é bastante equivocado. Porque, na verdade, o Sermão do Monte, embora exista mensagens, e nós vamos ver isso essa noite, de evangelismo e de chamado, ele é muito mais uma resposta daquele que já foi salvo. É muito interessante, meus irmãos, o Sermão do Monte, mas para nós entendermos então esse sermão, nós não podemos olhar para ele de maneira isolada. Nós temos que olhar para ele em toda a Bíblia. Cada parte do Sermão do Monte, eu preciso parar e analisar à luz de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Senão, provavelmente, eu terei uma má interpretação. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, queridos irmãos, é qual é a mensagem que Jesus trouxe nesse sermão. Jesus falou de amor, Jesus falou de justiça, Jesus falou de misericórdia, Jesus falou de perdão, Jesus falou de diversos assuntos nesses 3 capítulos. Mas o assunto central é que a obra de Deus na nossa vida, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A mensagem central do sermão de Jesus é que, para que eu de fato consiga cumprir o que Jesus disse, primeiro tem que ter acontecido um milagre aqui dentro. É impossível cumprir as ordenanças de Jesus se primeiro não tiver sido salvo. Olha que interessante, queridos. O Senhor Jesus subiu ao monte para entregar esse sermão, seu primeiro sermão, seu primeiro grande sermão. Olha que interessante. O sermão nada mais é do que a constituição do reino de Deus. Isso mesmo. O Senhor Jesus, ele vem, sua primeira mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se o reino dele é chegado, ele agora vai apresentar a constituição desse reino. Quais são as leis do reino que ele veio trazer? O Sermão do Monte nada mais é do que a constituição do reino de Deus. Olha que coisa, hein, irmãos? Quantos aqui já pararam e sentaram para ler a constituição de Jesus? Capítulo 5, 6 e 7. Quantos aqui já sentaram e falaram assim: eu vou ler o que Jesus ordenou, o que ele espera de um súdito do seu reino? É disso que se trata o Sermão do Monte. Então, quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse assim: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação, e lhe mostrarei a minha vontade, e farei de você uma grande nação. Então o Senhor inicia em Abraão um povo, uma nação. Qual era o objetivo de Deus, meus irmãos? Fazer do seu povo um representante legal de Deus na terra. O objetivo de Deus com Israel era que o povo dele representasse Deus através de suas leis, através do seu testemunho, através da sua forma de viver. Mais na frente, Deus revela para Moisés as tábuas da lei no Monte Sinai. E aí Deus deixa mais claro qual é a vontade dele para o povo. Só que agora, nós não estamos mais falando daquelas tábuas da lei de Moisés. Agora Jesus também sobe ao monte para entregar outras leis, mas agora não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações. Jesus agora não vem trazendo outra lei como a de Moisés. Jesus agora vem trazendo a graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Meus irmãos, me acompanhem. Então, quando o Senhor Jesus ele sobe ali, queridos, ele está justamente transferindo para os seus a constituição do reino. Queridos, só por um instante eu preciso falar um pouco sobre isso. Nós estamos aqui hoje um dia de eleições, nós estamos num dia aí agora já está em apurações, e vejam que há uma expectativa
sobre isso, não é? Quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem votou, quem não votou. E nós estamos nessa expectativa, e muitas vezes o que nós vemos? As pessoas numa expectativa de um reino aqui que vai resolver os seus problemas. Enquanto nós estamos diante de um livro que fala de um rei que veio, e ele sim é o que nós cantamos aqui hoje, é quem pode resolver todos os problemas. Independente de quem ganhe lá ou cá, não passa de um homem, não passa de um ser limitado, corrupto, no sentido literal e figurado da palavra, no sentido moral e no sentido realmente humano, assim dizendo. Todos os homens, diz a Bíblia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E tem muita gente se apoiando a sua confiança, apoiando a sua fé, como se Jesus nunca tivesse vindo e falado de um reino eterno. É impressionante, mas essa é uma verdade. E nós estamos aqui, diante do Rei dos Reis, que subiu, assentou e começou a pronunciar, a trazer o anúncio do seu reino. Irmão, se isso não chama a sua atenção, me preocupa. Se isso não te dá um clique, te desperta, te faz ficar... Peraí, deixa eu prestar atenção que isso aí interessa, isso é importante. Isso aí me preocupa. Se você consegue gastar 2 horas assistindo um debate tolo de pessoas que não falam nada com nada e não consegue prestar atenção numa exposição bíblica de um rei que vem trazendo a sua constituição, meu irmão, eu fico preocupado com você. De verdade. Me preocupa muito. Não é pouco, não. Isso demonstra que você ainda está só no reino dos homens, mas ainda não faz parte do reino dos céus. E esse sermão deixa isso claro. Esse sermão esclarece direitinho. Esse sermão, meu irmão, eu te desafio. Se você ler ele, capítulo 5, 6 e 7, chegar lá no final e falar assim, meu Deus, me apertou. Irmão, começa a orar, hein? Começa a buscar o Senhor. Vamos voltar para a nossa exposição. Qual que era o contexto da época? Meus irmãos, para a gente entender as palavras de Jesus, primeira coisa, qual que era o contexto da época? Presta atenção comigo. 400 anos antes de Jesus, nenhum profeta, nenhuma profecia, nenhum homem se apresentou em Israel e disse, assim diz o Senhor. E agora, o próprio Deus encarnado, Cristo, chegou diante deles e começou a falar. Este era o cenário, mostrando o quê? Que Deus quebrou o silêncio. Deus quebrou com o silêncio dele e agora ele ia falar através de Jesus Cristo. Isso é muito bonito, meus irmãos, porque a palavra lá em Hebreus vai falar assim, que antigamente Deus falava pelos profetas, mas em nossos dias ele falou através do seu Filho. Jesus veio pessoalmente revelando as coisas relacionadas ao reino. Que reino? O reino eterno. É isso que se trata o Sermão do Monte. Olha que outro detalhe interessante. O Evangelho de Mateus, o de Lucas também fala do Sermão do Monte, mas não como o de Mateus, com tamanha riqueza de detalhes. Olha que interessante. Mateus é um elo, o Evangelho de Mateus é um elo de ligação entre Velho e Novo Testamento, entre a Antiga e Nova Aliança. Então, o Evangelho de Mateus é o que mais traz riquezas de detalhes, não só no Sermão do Monte, mas também em referências do Velho Testamento, como o Senhor Jesus como Messias, como o prometido que haveria de vir. Mateus se preocupa muito em mostrar em diversas passagens que Jesus era o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. Curiosamente, o Sermão do Monte em Mateus, ele está de maneira densa. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus é o elo de ligação entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele era o Messias, cumprindo as promessas. Um outro aspecto que a gente precisa entender, qual que era o pano de fundo daquela época? A Judéia era governada pelos romanos, irmãos. Os romanos tinham o domínio sobre a Judéia. Então, qual que era a expectativa dos judeus? Nós esperamos o cumprimento da promessa.
o Messias. Ele virá com espada na mão, como foi Davi, e vai tirar do poder esses tiranos que estão contra nós. Vai nos dar paz, felicidade, alegria, vai governar sobre nós, vai ser um militar de grande poder e nós o seguiremos. Essa era a expectativa. A expectativa daquela época era que o Messias prometido no Velho Testamento resolveria todos os problemas do reino de Israel. Aí Jesus vem dizendo assim: o meu reino não é deste mundo. O que vocês precisam é nascer de novo. Se você conhecesse quem é que fala com você, você me pediria e eu te daria a água da vida. Vocês estão atrás do pão que perece da padaria, mas eu sou o pão da vida. Veja que Jesus ele vem de uma outra forma, e é por isso que eles o rejeitaram. Eles formaram Jesus na mente deles, e quando o Senhor Jesus chega apresentando um outro reino, eles falam: não é esse aí que está lá na palavra, não é esse aí que nós queremos, não. Esse aí não é isso, não, tem nada a ver com esse aí. Esse é um impostor. Ele está se passando pelo Filho de Deus. E isso, meus irmãos, foi um dos argumentos utilizados no julgamento de Jesus. Veja como era diferente, como era contrário. Eles aguardavam Jesus com um discurso triunfalista, alguém eloquente, alguém poderoso nas palavras, alguém que prometesse um reino maravilhoso aqui. Eu tenho certeza que alguns desses políticos aí que são candidatos naquela época, se falasse que era Jesus, eles iam acreditar nele. Eles queriam sim, eles queriam um rei sim. Eles queriam um rei igual o que nós temos hoje aí nas telinhas, igualzinho. Só que o Senhor Jesus vem diferente. Ele vem para reinar nos corações, nas almas, falando de um reino eterno que nunca terá fim. Então esse era o pano de fundo dessa época. E qual que eram as religiões que tinha, né? Só para a gente entender, irmãos, eu estou fazendo aqui um histórico da época para nós entendermos e entrarmos. Nós vamos hoje ficar só com o primeiro versículo do sermão. Haviam 4 religiões predominantes na época. Os fariseus, então, eram aqueles sujeitos extremamente zelosos da lei. Eles achavam que é o seguinte: a salvação só é possível se eu for fiel em toda a lei. Eu tenho que obedecer tudo rigorosamente, o que nos ensinaram nossos pais, o que acrescentaram na lei. Esses eram os fariseus. Eles prestem atenção nisso, irmãos, eles tinham uma vida de aparência. À medida que eu for falar aqui as religiões da época, prestem atenção para vocês verem se vocês associam com alguns aí. Prestem atenção se vocês conhecem alguém desse jeito. Então os fariseus eram aqueles assim, para você ser salvo, você tinha que ter uma vida de aparência, você tinha que vestir bem, falar bonito, conhecer a Bíblia de trás para frente, obedecer-lhe em tudo, aos olhos dos homens. O coração não tinha importância, não. O coração está tranquilo. Desde que obedecesse, fizesse tudo, era salvo. Aí o que o Senhor Jesus ele fala? Ele fala assim, no Sermão do Monte, Mateus 6,16: quando jejuares, não mostrem que vocês estão de jejum, não fiquem entristecidos para as pessoas verem se vocês estão de jejum, a fim de parecer que vocês estão realmente uma vida santa. Quando vocês forem orar, se tranca no quarto. Olha o que o Senhor Jesus vem combatendo. Vida de aparência para Jesus não tem valor nenhum. Ele olha o coração. Então os fariseus aqui, o Senhor Jesus no sermão mesmo, ele já passa a foice, vocês estão fora. Segundo grupo que tinha, os saduceus. Os saduceus eram os religiosos da ala liberal, é isso mesmo. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a lei, mas eles achavam assim: não precisa muito desse trem não, gente. O que é isso? Você está doido? A Bíblia não é bem assim, igual está falando lá, não. Aquilo ali é só para a gente ter uma noção. A gente pode viver a vida suave, tranquilo. O importante é o aqui e o agora. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em alma. Os saduceus, meus irmãos, eles eram da ala liberal. Eles criam parcialmente na Bíblia, né? E tinha aquela aparênciazinha de cristão, de religioso. Eu tenho certeza que pelo menos uns 2 aí vem na cabeça de vocês. Porque, queridos, o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim, olha o que Jesus fala, Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada servirá, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus então passou a foice também nos saduceus.
Esse negócio de vocês ficar vivendo aí achando que não precisa ser fiel, não precisa buscar, não precisa andar correto, não precisa ser santo, não precisa ler Bíblia, não precisa crer na Escritura, não precisa ter vida de oração. Vocês estão fora. O terceiro grupo era os essênios. Os essênios era assim, um pessoal bem distinto. Eles viviam em comunidades isoladas, eles abandonavam tudo e iam viver nos desertos, nas cavernas. Eles achavam que santidade era isso. Eles não podiam viver em sociedade. Eles não podiam votar, eles não podiam ir em clube, eles não podiam sair com os amigos, eles não podiam nem ter amigos. Eles tinham que viver isolados. Isso para eles era vida santa. Aí o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurados os limpos de coração. Jesus vai falando assim: a santidade não é você sair, vir lá para o monte, ficar lá sozinho meditando, não. Ajoelhado, meditando, não. É aqui, ó. Isso é santidade. Então, a foice passou mais uma vez nessa turma aí. E tinha os zelotes. Os zelotes, esse era fácil de identificar eles. Eles achavam que o reino ia ser tomado na espada. Se fosse hoje, o gesto ia ser outro, né? Não ia ser espada, né? Se fosse outro, esse era a ala dos radicais. Esse aí era os que queria acabar com tudo, decepar com a espada. Nós vamos destruir os romanos, nós vamos acabar com tudo, e quando o Messias vier, ele vai pegar a espada conosco e ele vai destruir todo mundo. É assim que eles pensavam. Aí o Senhor Jesus diz assim, no Sermão do Monte: amai vossos inimigos, perdoai os que vos aborrecem. Se eles baterem numa face, dá-lhe também a outra. Veja que interessante, irmãos. Como que o Senhor Jesus combate as heresias, os erros daquela época em um sermão. E o pregador, o que falar do pregador do sermão? O que falar de Jesus? Naquela época, irmãos, havia muitos filósofos, havia muitos rabinos, havia muitos intelectuais. Quem era esse Jesus que de repente apareceu? Nada mais, nada menos do que o pregador dos pregadores, o pastor dos pastores, o mestre dos mestres, aquele que se apresentou como Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era o próprio Deus proferindo uma palavra inspirada, inerrante e infalível. Esse era Jesus, era o pregador daquela noite, era o pregador que estava ali diante deles para trazer a palavra do Senhor. Olha que interessante, irmãos, porque naquela época as pessoas estavam muito acostumadas com esse tipo de coisa. Pregações ao ar livre, pessoas ensinando, rabinos, eles estavam acostumados. Mas quando esse sermão terminou, como nós lemos aqui no início do culto, olha o que a palavra diz. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Irmãos, eu queria tanto estar lá. Eu queria muito estar lá. Sentar e ouvir Jesus pregando, sentar e ouvir Jesus falando, a palavra fala que as multidões, não é a multidão não, as multidões se maravilhavam. Irmãos, ele não tinha isso aqui não, ó. Caixa de som, reverber, YouTube, gravação, não tinha nada disso. E as multidões estavam maravilhadas com a palavra dele. Aleluias por isso, queridos. E o local? Por quê? Porque aquele monte, a Bíblia não fala qual é o monte. Eu não falo o nome do monte aqui. Mas por que no monte, irmãos? Vocês se lembram que a lei foi dada por Moisés em um monte? Israel estava familiarizada com isso. No monte, Moisés nos trouxe a lei. Então Jesus sobe para o monte para agora ele revelar a eles o seu sermão, a sua graça, a sua palavra, o seu reino, a nova aliança. Mas não era só isso que representava. 3 anos depois, Jesus seria morto no monte. Jesus seria entregue também no monte. Ele derramaria o seu sangue também no monte, onde a nova aliança seria consolidada. Então veja, irmãos, a riqueza de detalhes que nós vemos aqui. Quais eram os ouvintes daquela noite? 2 grupos. Os discípulos e as multidões, conforme nós acabamos de ler. Os discípulos eram aqueles que já estavam andando com Jesus. E quem eram as multidões? Os curiosos. Havia muitos curiosos. Queriam ver quem era esse homem. Para os discípulos, o Senhor Jesus estava entregando a constituição do reino.
Mas para a multidão, no Sermão do Monte, ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas, olha que interessante, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Mateus 7,13. Irmãos, o Sermão do Monte de Jesus, ele conseguiu alcançar a todos que ali estavam, sem exceção. Queridos, então vamos entrar no texto propriamente dito, bem rapidamente, para que nós possamos ter uma compreensão melhor, né? Vejam comigo Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se dos seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ficar só com essa parte. Bem-aventurado. É uma palavra que a gente não usa hoje, né? Essa palavra não é comum a gente usar ela. O que quer dizer? Feliz, ditoso, completo, satisfeito, pleno. Bem-aventurado quer dizer isso. Pleno, ditoso, satisfeito, completamente satisfeito. Então o Senhor Jesus aqui, primeiro, ele já ensina algumas coisas. Primeiro, felicidade existe, irmãos? Existe. Deus quer que os seus discípulos sejam felizes? Claro. Está aqui, ó. Felizes, completos, ditosos, satisfeitos. São quem? Os humildes de espírito. Em outras traduções está o pobre de espírito. Bom, uma vez que nós sabemos, já entendemos o que é bem-aventurados, vamos então entender essa parte, né? Pobre de espírito. Isso aqui, irmãos, se tiver uma má interpretação, como eu falei lá no começo, acaba com tudo. A gente sai daqui totalmente equivocado. Tanto a expressão humildes de espírito como pobre de espírito pode ser aplicado para a tradução original. Antes de eu saber o que quer dizer isso, eu preciso entender o que isso não quer dizer. Primeiro, não quer dizer que Jesus esteja se referindo à pobreza material. Não faria nenhum sentido. Pobreza de espírito com pobreza material não tem nenhuma ligação. Porque senão, homens na Bíblia que foram riquíssimos não teriam sido salvos. Abraão, Salomão, Davi. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Homens ricos foram salvos e homens pobres também foram salvos. Vocês se lembram da passagem do rico e do Lázaro? O Lázaro foi salvo e ele não tinha nada. Então nós vamos ver na palavra que tanto um quanto o outro pode ser salvo. Ou seja, não é o quanto você tem na conta bancária que define se você é ou não salvo. Portanto, meu querido irmão, se você tem há um bom tempo estado numa situação financeira difícil, não confunda as coisas. Isso não quer dizer que Deus te abandonou. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha o que a palavra fala em Provérbios 22:2. O rico e o pobre se encontram. A um e ao outro faz o Senhor. Os dois são do Senhor. Os dois são projetos do Senhor. Se o Senhor quiser que você fique rico, meu querido, pode ter certeza que ninguém vai te segurar. Mas se o Senhor, meus irmãos, quiser que você tenha uma vida mais regrada, irmão, confia nele. Ele está no controle. Nem riqueza e nem pobreza definem nossa vida com Deus. Primeiro ponto. O que pobreza de espírito também não quer dizer? Não quer dizer pobreza espiritual. Pobre de amar, pobre de orar, pobre de conhecimento, pobre de santificação. Tem pessoas que pensam isso, sabia? Por incrível que pareça. Não, pobre de espírito aqui é eu mesmo. É porque eu oro pouco, eu jejuo pouco, eu não me envolvo muito, não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Não tem nada a ver com isso, nós vamos entender isso melhor. Terceiro, outros pensam que pobre de espírito é aquele que não tem muita função na igreja. Não, o pastor, o diácono, esses aí são os ricos de espírito. Eu sou o menorzinho, eu sou pobre de espírito.
É por isso que o Senhor vai me salvar, porque Ele olha para mim e vê que eu sou necessitado. Ô, meu irmão, faz isso não. O Senhor Jesus em João 10:10 fala assim: eu vim para que vocês tenham vida em abundância. O apóstolo Paulo fala assim: sejam firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Deus nos chamou para abundância, querido. O Senhor nos mandou sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor nos mostra na palavra que o prazer dele é se revelar a nós, é falar conosco, é nos abençoar, é encher nossos celeiros. Em quarto lugar, pobre de espírito não tem nenhuma relação com autopiedade, baixa estima. Sabe aquelas pessoas assim: eu sou um coitado, eu sou um miserável mesmo, tem jeito não. Isso aí dá tudo ruim para mim, nada dá certo. As portas não abrem, eu não consigo casar, eu não arrumo namorado, meus relacionamentos não dão certo, lá na igreja ninguém gosta de mim, lá na minha família eu sou ovelha negra, eu sou pobre de espírito, só Deus para ter misericórdia de mim e me salvar. Querido, não tem nada a ver. Primeiro, autopiedade é pecado. Por quê? Porque nada mais é do que um orgulho no seu coração. A autopiedade é pecado, pois trata-se de um desejo orgulhoso de demonstrar aos demais uma falsa piedade. Jesus combateu isso no Sermão do Monte. Então, queridos, não tem nada a ver com isso. Então, afinal, Paulo, o que é ser pobre de espírito? E aqui, meus irmãos, é o principal para nós. De tudo que eu falei até agora, esse é o principal. O pobre de espírito, meus queridos, é aquele de coração contrito e quebrantado diante do Senhor. É aquele que não se justifica pelas suas obras. É aquele que sabe que de si mesmo ele não tem a menor condição de ir a Deus, de ser salvo. Aquele que sabe que é pecador, que nasceu em pecado, que foi gerado em pecado, que é totalmente dependente da graça do Senhor. Esse é o pobre de espírito. É aquele que sabe muito bem quem ele é e que ele depende de um milagre, ele depende do seu Senhor, ele depende de Jesus Cristo. Ele olha para Jesus, ele olha para a cruz e é lá que ele se sente realizado. Esse é o pobre de espírito. E aí alguém pode me perguntar: mas Paulo, onde que está a felicidade nisso? Onde está a alegria nisso? Exatamente aí. O que Jesus queria dizer é o seguinte: que felizes são aqueles que sabem que por ele mesmo, ele vai para o inferno. Mas quando ele olha para a cruz, quando ele olha para o que Jesus fez, quando ele olha para a sua obra, lá naquela cruz, pelo seu sangue derramado, ele se alegra, porque ele diz: há esperança para mim em Jesus Cristo. O pobre de espírito é aquele que lançou toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todas as suas forças, toda a sua esperança em Jesus Cristo. O pobre de espírito, querido, é aquele que encontra só em Jesus alegria e paz. Esse é o pobre de espírito. O pobre de espírito, meus queridos irmãos, é aquele que você olha para ele e você vê a vida dele e você pensa: como que ele está de pé? Como que ele está aguentando? Como que ele está suportando? Se eu estivesse no lugar dele, eu estava enfiado debaixo de coberta, eu não ia levantar para nada, mas ele está lá, ele está de pé, ele está cantando, ele está adorando, ele está no culto, ele está lá. Como? Esse é o pobre de espírito, porque ele depende, a alegria dele é Jesus Cristo, Senhor. E a esses queridos irmãos, pode começar a tocar. E a esses queridos, porque deles é o reino dos céus. Sabe por que dele é o reino dos céus, meus irmãos? Porque Jesus confiou a eles o seu reino. Meus irmãos, o pobre de espírito nada mais é do que aquele que passou pela porta estreita, aquele que nasceu de novo, aquele que se rendeu, aquele que entregou tudo no altar, aquele que abandonou as suas justificativas, aquele que abandonou as suas obras, aquele que era um fariseu, que apoiava-se na sua religião, aquele que era como os saduceus, que apesar de religioso, vivia uma vida totalmente mundana e pecaminosa, aquele que achava que ia resolver tudo na força do braço, aquele que achava que precisava se isolar da família, se isolar das pessoas. Esse é o pobre de espírito.
quando ele tem um encontro com Jesus e ele reconhece que nada disso pode levá-lo ao céu, que nada disso pode salvá-lo, que nada disso pode lhe trazer alegria. Aquele que antes depositava a sua esperança na compra de uma casa, a sua alegria na troca de um carro, na sua alegria em um emprego melhor, a sua alegria em um reconhecimento das pessoas, e ele olhou para tudo isso e disse: isso não tem valor nenhum. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso de salvação. Do jeito que eu estou indo, do jeito que a minha vida está, eu vou acabar indo para o inferno. Mas em Jesus, querido, há esperança para você. No sermão de Jesus, ele alcança cada um de nós que aqui estamos. No sermão de Jesus, ele está falando com você, querido. Seja lá, se você é um fariseu, se você é um saduceu, se você é um essênio, se você é um daquelas da multidão, que estava ali apenas por curiosidade, que estava ali apenas para ver o que estava acontecendo. É muito comum nos dias de hoje, né? Você vê um grupo de pessoas, uma fila, e você fala: o que está acontecendo? Eu vou lá. Certamente tinha muitas pessoas lá desse jeito. Mas de repente eles começaram a ouvir a voz poderosa de Jesus. Eles começaram a ouvir aquela voz doce, suave, bondosa, e dizendo: você quer ser feliz? Então vem. Quantas prostitutas não deviam ter ali? Quantos drogados não deviam ter ali? Quantos casais destruídos não deviam estar ali? Quantos pais estavam ali, não sabiam onde seus filhos estavam? Quantas pessoas no meio daquela multidão perdida, e que a Bíblia não relata, a Bíblia não fala nada, mas Jesus estava lá, e a palavra dele era tão poderosa, que alcançava até mesmo aquela pessoa mais miudinha, lá no meizinho da multidão, que ninguém percebia. A voz de Jesus o alcançava também. Ele estava dizendo: você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Para de se justificar. Para de achar que você vai dar conta. Para de achar que você é autossuficiente. Para de apostar em coisas vãs, em coisas deste mundo. Para de pôr a sua esperança em políticos. Para de gastar sua vida com coisas tolas. E se renda hoje àquele pregador dos pregadores, pastor dos pastores, mestre dos mestres, que está aqui hoje dizendo: bem-aventurado. Você quer ser feliz? Sabe por que você não encontra felicidade nas coisas que você busca? E você está sempre tendo que buscar uma coisa nova? Porque o Éden, que foi o lugar que Deus fez, quer dizer lugar de prazer no original, lugar de contentamento, lugar de felicidade. Nós fomos expulsos de lá por causa do pecado. Enquanto vivermos em pecado, nada dessa vida, querido, vai te fazer feliz. Você pode ter tudo que você sonha, tudo que você quer, tudo. Eu conheço muitas pessoas riquíssimas, trabalho com muitas dessas pessoas, que não têm alegria em nada. Vivem à base de antidepressivos, ansiolíticos, terapias. E a gente olha e pensa: como? A pessoa tem tudo, ela tem tudo. Não, ela não tem nada. Porque sem Cristo, irmãos, sem Jesus, nós somos o mais miserável de todos os homens. Sem Jesus nós não temos nada. Ei, jovens, entenda isso de uma vez por todas. A sua alegria não está no seu namorado, na sua namorada. Se você não tem Cristo, você não é nada. Quem é você? Eu quero terminar, irmãos, dizendo algo simples para nós. Eu estou acabando, não fiquem bravos comigo. O Senhor Jesus contou que havia um fariseu no templo orando. E ele contou que junto, no mesmo local, tinha um publicano. O fariseu começou a orar em alta voz: Deus, eu te louvo, porque eu não sou como esse publicano, porque eu dou os meus dízimos, porque eu sou um homem fiel à tua lei, porque eu te sirvo, porque eu te sigo, porque eu sou uma bênção. E o publicano: tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem
tem misericórdia de mim, Deus. Tenha misericórdia, Deus. E Jesus disse: quem saiu justificado? O publicano. Não é pela sua performance, não é pela sua religiosidade, tem nada a ver com isso. Tem a ver com milagre, tem a ver com Cristo, tem a ver com o que Ele fez naquela cruz. É suficiente, querido. Eu quero te convidar hoje, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e dizer para você: você é pobre de espírito, você depende disso. Você hoje viu, olhou para si mesmo, olhou nesse espelho que é a palavra de Deus e viu que você é um miserável, pobre, nu, fraco, doente, necessitado da graça. Então é para você mesmo o reino dos céus. É para você, irmão. É para você mesmo a promessa. É para você mesmo. Cristo veio para você, querido. Ele veio para você. Então feche os seus olhos agora.